Aviso: este programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. Esse podcast é uma série de vários episódios, contados de maneira cronológica. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que pare, ouça e depois volte a ouvir aqui. Tá vendo a novelinha ali, quase ia dar um cochilo. Aquele cochilinho, coisa linda. Porra. Tá ligado? 14 de março de 2014 foi um dia caótico pro Robinho. No meio da noite, ele e Ricardo Falco entraram no carro e foram juntos para o encontro com outros jogadores. Eles já sabiam que os telefones estavam grampeados, mas não sabiam que o carro também estava. Era sexta-feira e eles precisavam relaxar. Tá ligado? Então essa parada, mano. Eu sabia o que o Big falou. Quando a mulher me chamou, já tá treinadinho. Exatamente. Até estudar o questionário do Jairo. De manhã, a polícia tinha batido na porta de Robinho para avisar que ele estava sendo acusado de estupro. Ele passou o dia negando, dizendo que não lembrava de nada daquela noite de um ano antes e que nunca tinha visto a mulher que estava acusando ele. Mas eu não confio muito no Jairo, não. Então, pode ele falar um bagulho. Já lhe entrega o porco. Já lhe entrega o porco. Você chega lá e falou, tá, fala um bagulho então. Ele não pode falar um bagulho pra você e chegar lá e ter falado do outro. Que daí, se os caras pressionarem ele lá, ele entrega o porco, pô. Ele entrega o porco. Ele entrega mesmo. De tarde, ele se permitiu baixar a guarda por um único momento. Foi quando rezou a Deus e pediu proteção para a família dele. Sem saber que estava sendo gravado, ele também admitiu que tinha se relacionado com a mulher que acusava ele. Os policiais e promotores ouviram tudo. E você também, no final do episódio anterior. Agora de noite, ele e o Falco articulavam estratégias para se defender daquela acusação. Contar a verdade do que tinham feito e o que sabiam estava fora de cogitação. A estratégia era afinar o discurso que os dois dariam quando fossem questionados pela polícia. Os dois já tinham falado uma vez e esperavam ser convocados de novo. O discurso tinha que bater também com o depoimento do Jairo, o pagodeiro, que tinha falado com a polícia na condição de testemunha. Mas algumas coisas estavam fora do controle deles. Minha preocupação era só essa, de ter câmera lá. Porque aí, a câmera não ia filmar eu comendo a mina, mas a mina chupou meu pau nem o teu. Porque senão eu fudi todo mundo, porque a mina chupou o teu, chupou o meu. A mina chupou o teu, chupou o meu. Então, mas ela não filma, mas se tivesse a câmera ali no meio ali, só de ver nós saindo ali... Já era. Pra vocês foram fazer cola ali. Entendeu? Não tem câmera lá dentro? Não. Então tá doce. Essa gravação é importante por 2 motivos. Primeiro, porque mostra a preocupação dos amigos com a possibilidade de câmeras terem registrado os fatos. Essa também é a primeira vez que Robinho confirma que realmente recebeu sexo oral da vítima, que a gente está chamando de Helena. Uma mulher que, como todos diziam abertamente, estava muito bêbada para resistir ou lembrar. Antes, o Robinho já tinha admitido indiretamente o sexo oral, quando respondeu uma afirmação do Jairo. Agora, ele dizia isso com todas as letras. Porque senão eu fudi todo mundo, porque a mina chupou o teu, chupou o meu. Depois desse dia, a vida do Robinho voltou para uma aparente normalidade. Ele foi passear por alguns dias em Paris com a família, e ele começou a intensificar as conversas para deixar o Milan. Sem espaço no time, convivendo com lesões e sem grandes esperanças de jogar a Copa, o Robinho queria sair da Itália na janela de transferência no meio do ano. Ele tinha 2 países em mente. A China, onde ele podia ganhar até 11 milhões de dólares por ano. Para comparar, no Milan, ele ganhava o equivalente a 2 milhões e 700 mil dólares por ano. Ou Estados Unidos, onde ele podia ter mais qualidade de vida, nas palavras dele. Isso foi em março de 2014. Em abril, o Robinho resolveu que já era hora de ele ter um advogado italiano. Alguém fluente na língua e nas leis do país,
Alguém que pudesse defender ele com mais propriedade do que a advogada brasileira que ele tinha. O escolhido foi o advogado Stefano Puccinatti. Foi nessa época que o Robinho começou a pensar mais a sério sobre qual postura ele teria diante da polícia. Nesse momento, para se defender, ele resolveu partir para o ataque. Sem jamais revelar a verdade do que tinha visto e feito naquele dia, Robinho conversou com 2 pessoas muito próximas e começou a se dizer vítima de uma armação. Na tese que ele passou a defender, a mulher albanesa, que até então ele dizia nem saber o nome, teria se aliado com um dos amigos para armar contra ele. Vivian, a mulher de Robinho, também prometeu apresentar essa teoria quando fosse chamada a dar depoimento. 2 semanas depois da polícia entrar na casa, o Robinho e a Vivian fizeram a primeira visita ao novo advogado. Ele já tinha um discurso pronto. Toda aquela história não passava de um circo, um escândalo armado para tirar dinheiro e se aproveitar de um jogador famoso. Aquela teoria, aquela estratégia, foi verbalizada a caminho do escritório do advogado italiano. Os policiais e promotores chegariam na mesma conclusão e encerrariam o caso na hora. Robinho e Vivian confiavam nesse plano. Era 1º de abril de 2014. UOL Esporte Histórias, temporada 4, Os Grampos de Robinho. Por Janaína César e Adriano Wilson. Episódio 4, 1º de abril. O plano até parecia um bom plano. O problema é que a realidade apareceu no caminho. Jesus. O que eu faço? Dou um murro na tua cara agora ou deixo pra depois? Essa é a Vivian, a mulher do Robinho. No dia 2 de abril, um dia depois de construir com o marido uma teoria para inocentar ele, ela foi à polícia prestar um depoimento. Essa gravação é de minutos depois, quando o Robinho vai buscar a Vivian na delegacia. O que é aí? Como é que foi? A primeira pergunta, você sabe o que aconteceu? Não. Eu falei, eu li o que estava escrito. Que os 4 estão sendo acusados e o Robinho não fez nada. Ela falou, não, você não leu. Aí eu falei, eu entendi. Ela falou assim, não, você não leu. O seu marido estava junto, ele participou de tudo, ele está sendo acusado porque ele fez sexo com a menina. Aí eu falei, já comecei a chorar. Era a primeira vez que a Vivian ouvia em detalhes a acusação que pesava contra o marido, que ela conhecia desde que eles tinham 11 anos. Falei, não pensava que era isso. E nem eu. Aí ela falou, é isso sim, ele está sendo acusado tanto quanto os outros, é gravíssimo. Ela falou pra mim, é gravíssimo. Perguntou se eu sabia o que tinha acontecido na Inglaterra, se eu sabia o que você tinha falado na Inglaterra. Ela sabe tudo, Robinho me mostrou todas as fotos. Sabe que eu fiz o casamento do galã? Fábio Galã era um amigo antigo do casal. Vivian tinha organizado a festa de casamento dele no ano anterior. Me pediu o telefone dele, falou se ele é tão conhecido, se você tem o telefone dele, dei o telefone dele, falei que eu tinha a foto do casamento, se ela quisesse ver, ela quis ver. E, sabe, eles sabem de absolutamente tudo. Isso daí eu sei, o Jair me falou que ela sabe de tudo, que eles têm um monte de fotos. Daí não tem problema, não. As fotos Isso são que eles falaram que eu participei? Até então, Robinho estava dizendo para Vivian que ele não teve qualquer participação no estupro. Que você participou. Então isso daí já essa possibilidade é zero. Essa possibilidade é zero. Agora você tem que conversar com o advogado para ver bem o que você vai falar para ela e falar a verdade. Exato, é verdade. Exato, a verdade é essa. E ela falou, eu sinto muito, eu me coloco no seu lugar, eu não posso imaginar de saber que o meu marido fez uma coisa dessa. Falei, pois é. Ô, Vivian. E depois eu não tinha falado nada da Inglaterra. Quando ela me falou da Inglaterra, eu falei, pois é, pela segunda vez. A gente falou no episódio anterior sobre a acusação que o Robinho teve que enfrentar na Inglaterra,
quando ele jogava pelo Manchester City. Falei pra ela, eu tinha a data do casamento marcada na Inglaterra, eu desmarquei depois que saiu a sentença dizendo que ele era inocente, aí que eu remarquei o casamento e que a gente decidiu ter uma vida nova. E olha, hoje eu tô aqui outra vez. Ô Vivian, isso daí, de ela falar isso daí, que negócio de Inglaterra, tudo isso daí é pressão psicológica, porque ela já sabe. Eu sei. Agora, de ela falar que eu participei, isso daí já ela inventou isso. Eu vou falar pro advogado, ela falou que eu participei, sendo que eu não participei de nada. Entendeu? Participar em que sentido? A menina tá te acusando de ter violentado ela junto com os outros não, caras. essa possibilidade é zero. Eu vou chegar no advogado e vou falar pra ele. Ela falou... Ela falou, eu agora, falei, que mas eles como têm... que uma menina faz uma denúncia em outubro? Ela falou, não foi em outubro. Eu falei, mas tá escrito... Ela falou, não tá escrito em outubro. Tipo, eu tava ainda como idiota que não li nada, tá todo mundo, tá todo mundo então como idiota, porque tá eu, você e o advogado. Então, aí ela falou, você leu? A Vivian tinha lido os documentos que o Robinho recebeu, os papéis que detalhavam o estado do inquérito, mas ela não leu com muita atenção. Ela explicou para a polícia que não era totalmente fluente em italiano e que não teve tempo para se debruçar sobre os papéis. Falei, eu li aquele dia que eu tava nervosa, que eu fui pro Brasil, depois eu cheguei, eu já fui pra Paris. Eu não é que eu tô lendo todos os dias, não é que eu entendo perfeitamente o italiano. Ela falou, eu sei. Ela falou, mas você precisa conversar, mas numa boa, falou numa boa comigo. Ela falou, você não pode sofrer com isso sozinha. Eu falei, eu sei, mas não é, eu não vou falar isso com a minha mãe que toma as dores, eu não vou falar isso. Ela falou, eu sei, mas você precisa... Amanhã eu vou conversar com o Stefano, porque o que ele tá me passando é isso, que a menina me acusou. Ele leu, eu também não li nada, não li um papel. O que você sabe é o que eu sei. Vivian foi questionada sobre detalhes que ela dificilmente lembraria mais de um ano depois. Para ela, aquela noite no Cio Café foi uma noite comum, como foi para todas as pessoas que não se envolveram no crime. Uma noite de festa, uma balada, nada mais do que isso. A investigadora perguntou sobre como ela chegou lá e como voltou para casa, quem estava com ela na festa, como agia o marido dela. Vivian se esforçava para lembrar, mas todo o esforço parecia inútil. As respostas eram vagas, incertas. Na voz dela dava para sentir a angústia de alguém que precisava explicar o inexplicável. É um constrangimento, você não tem nada que tá ali, hoje você não fez exatamente nada, não chega a acordar 8 horas da manhã para estar ali, ponto. Agora, eu vou falar com o Stefano, Stefano, do que ela tá me acusando? Do que ela falou aí? Que eu fiz o quê? Porque ele falou a mesma coisa, que eu participei em semi aos outros. Participar como? Que eu vi, que eu transei, a possibilidade é zero. Senão eu falava, Vivian, ó, faz um ano atrás, se você quiser terminar comigo, você pode terminar. Realmente transei com a menina tava lá, transei, o caralho, fiz merda. A verdade. Vivian tava tentando. Acho que é a verdade agora. Você fala a verdade. E tu acha que eu vou mentir pro advogado, Vivian? Sendo que o cara tá me defendendo, eu vou mentir pra ele. E tentou de novo. Na Inglaterra você falou que não aconteceu nada e você falou lá na justiça que aconteceu. Aí a mulher falou assim pra mim, e o que ele falou eu falei, ele era inocente, né? Mas pelo que eu entendi, então foi de comum acordo na Inglaterra. Ela olhou pra minha cara. Não existe comum acordo, Vivian. Na Inglaterra, o Robinho conseguiu se defender da acusação de estupro, que foi investigada pela polícia e depois descartada. 5 anos depois, a Vivian dava informações novas sobre o caso. Primeiro, ela disse que o Robinho, abre aspas, falou na justiça que aconteceu algo. Depois, usou a expressão comum acordo para descrever como o caso foi concluído. A gente não sabe dizer exatamente o que essa expressão significa nesse contexto. O que se sabe é que a acusação foi averiguada, um relatório foi enviado ao Ministério Público inglês e ele decidiu não seguir com o processo, por falta de provas. Foi isso que foi publicado na imprensa da época. Não existe como um acordo, Vivian, porque a mulher, essa tipo de mulher, ela quer dar pressão, não existe. Quando eles falam, se acontece algum tipo de coisa, o cara vai pego, não tem essa. Aí só que eu falei pra ela, olha, eu acho estranho aquele lugar todo aberto, tinha um segurança na porta.
Aqui, ela tá falando de novo sobre a boate Cio Café em Milão. Na entrada do camarote, que não deixava ninguém chegar perto pra tirar foto, pra deixar o Robinho tranquilo. Agora, como que eles pegam uma menina à força e levam pra qualquer lugar, sendo que tinha segurança, tava lotado, tudo isso eu não consigo acreditar. Então eu tô dormindo com uma pessoa que eu não conheço. Exatamente. Falei pra ela. Aí ela falou assim, não, eu te entendo. Tudo que você tá falando eu sei que é verdade. Porque ela já ouviu as outras pessoas, ela sabe que o que eu tô falando é verdade. Ela já Só que eu fiquei ali de a mulher chifruda, burra, que não sabe de nada. Você foi ali, a mulher falou um monte de merda, que é normal também. Quando eu fui, eu também fiquei surpreso. Ela fala, incêmia toda. Eu falei, incêmia meus amigos? Participei como que eu participei? Mas é bom você, porque agora eu vou falar, amanhã eu vou falar pro Stefano. Amanhã eu vou lá, vou ligar pro falar, Stefano, do que a mulher tá me acusando? A policial disse que acreditava no que a mulher de Robinho estava dizendo. Vivian se mostrou aberta a dar outras informações para ajudar na investigação. Falei, ela não pode me perguntar. Eu falei, se você precisar de mim, você me liga, pode falar o que eu quiser. Até eu quero saber a verdade, eu falei pra ela. Até eu quero saber o que realmente aconteceu. Porque eu não tava, se eu soubesse, eu jamais teria feito festa pra amigo dele. Eu teria arrastado ele pra casa comigo, ele não teria ficado lá. Porque como era só a gente no camarote, eu pensei, tá só eles, vai ficar só eles aqui bebendo, daqui a pouco vão pra casa. Vivian contou para a polícia que saiu da boate e deixou o carro dela com o marido e os amigos dele. Não dá para ver, mas pela reação de Vivian, parece que Robinho ficou contrariado com aquela revelação. E Vivian reagiu. Robinho, eles já sabem de tudo que era no meu carro. Se eles falaram com o Fala Pouco, eles sabem que é o meu carro. Sabe, Vivian. O Jairo deve ter falado, não ia dizer que não era o meu carro. Claro, não, você fez bem, você falou a verdade, é a verdade. Você fez bem, só não precisa ficar nervosa com invenção de que eu participei junto com os moleques, de que eles sabem de tudo da Inglaterra. Lógico que sabia da Inglaterra. Quem não sabe? A mulher já, ela falou isso daí pra mim, da outra vez lá. Ela falou, aconteceu não sei o que com você na Inglaterra, aconteceu. Agora, o meu constrangimento é você tendo que ir lá, sendo que você não fez absolutamente nada, não tem culpa de nada. Quem sou culpado é eu que tava lá, que vi os moleques fazendo, e os moleques que tinham que estar lá depondo, não você. Agora, talvez se sentindo pressionado pelo constrangimento que estava impondo a Vivian, Robinho fazia uma pequena, mas significativa inflexão no discurso. Antes, ele estava dizendo que não tinha visto nada, que não sabia de nada, que não tinha ideia da origem daquela acusação. Agora ele dizia que viu os amigos, abre aspas, fazerem. Vivian notou a mudança. Mas se você viu, você fala então o que você viu. Vivian, aí ela vai falar que eu também participei. Aí minha palavra conta dela. Se os caras falaram que você viu, se o Jairo e o Fala Pouco falaram que você viu, você vai dizer que não, você vai se complicar. Eu tava vendo as fotos aqui do dia, eu vou até dar pro Stefano, as fotos do dia. Ela tem todas as fotos. Eram fotos de pessoas que a polícia acreditava serem os amigos ou conhecidos de Robinho. Vivian confirmou que conhecia alguns e que não conhecia outros. Mas aquelas fotos deram a ela a impressão de que a polícia conhecia mais sobre o círculo social do marido do que ela. Eu nem sabia qual era o sobrenome dele. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada dessas coisas, eu não sei. Que eles têm o nome de todo mundo, eu também já sabia. Isso daí eu... Eu perguntei pra ela, falei, como que uma menina sabe nome e sobrenome dos caras? Ela falou, você sabe que eu não posso te falar nada, né? Eu falei, não, eu sei, é porque tem 1000 perguntas na minha cabeça que ninguém sabe dizer. Por mim, eu nunca trazia esse menino pra cá, eu só trago pra deixar ele feliz. Ô, Preto, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero saber quando que ela foi depor. Se ela não foi depor no dia que tá escrito no papel, quando que ela foi depor? Tá ali no papel. Eu só que menos sei, Robinho. Amanhã eu vou falar com o Stefano também. Porque... Eu pedi o papel, você não me deixou ler. Vivian, pra você não ficar lendo, agora lá em casa você pega e lê. Quando você tá dentro da minha bolsa, você pega e lê. O casal seguia de volta para casa e Robinho se viu pressionado pelas palavras que a mulher ouviu da polícia. Ele logo reforçou a acusação contra os amigos. Eu não vou ler bagulho que eu já sei que os moleques fizeram merda lá, eu vi. E fui embora pra casa. O que aconteceu foi isso. Não tem outra coisa, não tem nada, não tem que defender os moleques, não tem que falar, o que aconteceu foi isso. Entendeu? Com exceção de Fábio Galan, que a Vivian conhecia fazia muitos anos, os outros amigos do Robinho eram praticamente estranhos para ela. Ela não sabia o sobrenome deles, não sabia a profissão, não sabia onde moravam. Todos eram mais velhos que ela e que Robinho, mas a Vivian enxergava neles uma certa inocência. Eu falei pra ela,
molecada, assim, você sabe como que é, né? Ainda mais, eles são humildes. Eu falei, eles são humildes, eles vêm pra cá, é tudo muito, muito bonito, muito bacana, né? As mulheres chamam a atenção deles, mas eu duvido que eles fossem forçar, fazer algum mal pra alguém. Nada disso. Ela falou, eu imagino. Tipo, ela sabe que a menina tá de sacanagem, mas ela tem que cumprir o negócio dela. O dever dela, tem que cumprir o dever dela. Não, a minha vontade é porque o que o Stefano me falou... Eu não quero ver os teus amigos nunca mais na minha frente. Nem em Santos, nem em lugar nenhum. Não vou, não quero saber. Olha o mal que esse povo tá fazendo pra gente. Não quero mais saber. Se você quiser ficar de amizadinha com eles, você vai, eu pego minhas coisas, eu saio fora, vou ter minha vida e tu vai ficar com eles. Porque eu não quero mais eles dentro da minha casa, nem perto de mim, nem nada. Porque é um vexame tudo isso. Independente de ser polícia, se não é ridículo. É ridículo ter que passar por isso. Pela segunda vez ter que ouvir as pessoas dizendo que você está sendo acusado. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém merece. A gente fica de corna, de idiota na frente de todo mundo. Dá a impressão que eu vivo um casamento de fachada com você. Ela deu a entender assim, tipo, ele tá te fazendo de boba. Ele foi lá, aprontou e tá falando pra você que não. Acho que ela não sabe que é sacanagem? Acho que ela não sabe? Acho que ela não sabe? Numa discoteca, no meio de um monte de gente, alguém vai forçar alguém a fazer alguma coisa? Ela não sabe, ela não tem experiência suficiente pra saber disso. Ela não vê jornal, ela não sabe que as meninas fazem isso pra querer ganhar dinheiro, pra querer aparecer, ela não sabe. Nesse momento, o Robinho faz uma promessa pra mulher. Você tem toda a razão, você tá certa. Eles têm que estar lá no canto deles, eu no meu ponto. Deixa eles lá no canto deles, eu no meu. Não, basta, chega. Vai precisar ser preso pra entender que é tudo... Nossa Senhora. E se foi o Cleitinho e o Rudinei, pior. Porque nem amigo teu não são. E foi eles mesmo. Foi eles mesmo. Vivian tentou pela terceira vez. A verdade. Você tem que falar, Robinho. Falar tudo o que aconteceu. E que Deus faça a justiça exata. Se for ou se não foi, se você é culpado, que você pague junto. O gravador que a polícia instalou no carro captou o áudio apenas parcialmente. Mas ao vislumbrar a possibilidade do marido ser preso, Vivian chorou. Tá lá com as crianças chorando do jeito que ela com fogueira. Robinho não queria que os funcionários da casa vissem a mulher chorando. Além do constrangimento, ele temia que a notícia daquela investigação se espalhasse e chegasse na imprensa. Quando Vivian parou de chorar, ela sugeriu perguntar para o motorista da casa se ele lembrava de alguma coisa sobre aquela noite, como ela já tinha feito antes. Ela também temia que os empregados fossem chamados para depor. E que a versão deles se chocasse com a de Robinho. Não precisa não. Mas vão me perguntar o que aconteceu no dia, eu vou falar a verdade e entregar na mão de Deus. Porque não fiz porra nenhuma. No final da conversa, ele prometeu de novo se afastar dos amigos. Na visão do Robinho, eram eles que estavam causando aquele sofrimento para a família. É duas coisas, é aprendizado para a vida toda. Nunca mais. Europa, sair comigo, nunca mais. Eles já provaram por A mais B que não serve para ser meus amigos, ponto. As coisas você aprende, né? Só não aprende se não quiser. Então já provaram por A mais B que tem que ficar lá no canto deles ou no meu. Mas essa era uma promessa que ele não podia cumprir. A gente vai falar mais sobre isso depois do intervalo. Aviso, este conteúdo contém relatos de abuso sexual. Ah não, porque tem um príncipe que mora aqui em Barueri, que ele gosta assim, sabe, de meninas assim como você. Ele gosta que todo mundo trate ele como um rei. Ele gosta de meninas novinhas que se veste como uma criança. Magra, alta, branca. Ele realmente fazia essa imagem do poderoso chefão na frente das meninas. Ficava todo mundo em círculo e ele ia dando um beijo na boca de cada uma por uma. Cada uma tinha um horário pra ficar com ele no quarto. E ele já foi colocando, sabe, forçando um sexo anal. E ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava. Ele tava com clamídia.
todo mundo pegou HPV. A decisão de ir pra lá fazer isso não foi minha, e quando eu cheguei lá, eu fui convencida disso. Nenhuma das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem entrado lá. Saul Klein, o Império do Abuso, documentário em 3 episódios já disponível no YouTube de Movidoc. Dois dias depois daquela conversa no carro, Robinho dirigia, mas no banco do carona não estava mais a mulher dele. Agora era Ricardo Falco, fala pouco, um dos amigos que ele tinha prometido ficar longe. Falco estava com dificuldades de grana. Ele tinha feito um serviço e estava com medo de não receber porque os clientes tinham sido presos numa operação da polícia. Essa gravação tá um pouco difícil de entender por causa do ruído no carro do Robinho. A gente tentou melhorar o áudio na edição sem prejudicar a conversa, mas mesmo assim ainda tá difícil, então a gente vai repetir os trechos mais importantes do diálogo. Os caras invadiram o galpão lá que tinha os carros, droga, arma, rapaz, todo mundo em campo. Nesse ponto, o Falco diz: os caras invadiram o galpão lá que tinha os carros. Droga, arma, uma pá de bagulho, todo mundo em cana. Robinho ofereceu uma ajuda. Não, mas se precisar de alguma coisa, falando aqui, pô, joga 500 mangos aí, não, meu irmão, Não, mas você já deu aquela vez lá já. Não tem problema, pô, tá maluco? Tá ruim, pô. Se Deus quiser, a hora vai melhorar, pô. Mas se precisar de alguma coisa, fala: neguinho, joga 500 mangos aí na minha mão, eu te dou, pô. Você já deu aquela vez. Não tem problema, pô, tá maluco? Tá ruim, pô. Se Deus quiser, uma hora vai melhorar. Mas eles logo cortaram a conversa e pularam pro assunto que mais interessava os dois. Você foi lá? Não sei se essa porra que tem grampo nessa porra, acho que você foi. Não fui não. Chamaram só pra eu ir lá. Falaram pra o dia que eu quiser, só marcar. Mas aí eu trocando ideia com o cara, ele falou assim, tem que ver se o depoimento dos seus parceiros foi exatamente o que eles falaram, porque tem algum bagulho que não tá batendo, porque assim, tipo assim, a mina, quando tu foi depor, o que tu falou? Eu falei, resumindo, que vocês chegaram antes, que foi a verdade mesmo. Eu só menti o bagulho da putaria. Falco admitiu que tinha mentido sobre, abre aspas, o bagulho da putaria. Mas na verdade essa não tinha sido a única mentira do depoimento dele. A sequência de eventos que ele narrou à polícia já era conhecida do Robinho, que já vinha ouvindo o relato do Falco fazia algumas semanas, por telefone. Agora o Robinho queria se certificar de que tinha entendido tudo. Ele queria memorizar a ordem dos eventos apresentada pelo amigo, para evitar cair em contradição. Eles chegaram antes, eu cheguei depois, mas estava com eles. Eu falei, tava com eles e com todo mundo, porque os amigos dele, não é meus amigos. E os caras ficou. Um dos moleques tava pegando a mina, beijando na boca. Ela dançava com todo mundo ali, um tava pegando. Aí eu fui lá fora fumar. Fora que o Robinho veio em mim, me deu tchau. Falou, ó, depois você leva os moleques embora, tipo, faz os moleques te seguir, porque os moleques não sabem ir embora. Vazou. Tudo tinha sido normal na festa, até o momento em que o Robinho foi embora. Era esse o argumento central do relato do Falco. Helena, a vítima, só tinha começado a chorar depois do Robinho ter saído. O Falco sabia que a polícia estava desconfiada com o choro da Helena no meio da noite e com o fato dele, um amigo, não ter feito nada para ajudar ela. Falco tentou explicar isso, mas o mais importante era fazer a polícia acreditar que Robinho tinha saído antes daquele choro, antes de qualquer coisa estranha acontecer naquela noite. Robinho disse que tinha contratado, abre aspas, um cara que estava ajudando ele a se preparar para o depoimento. Aqui a gente não sabe se esse cara era o advogado dele ou outra pessoa. Porque o cara falou, se o depoimento dos seus amigos for esse mesmo, que você confia. Eu falei, eu não confio, pô, os moleques não vai ir. Foi isso aí. Os moleques, para não dar milho. Se tu falar uma coisa e eu falar outra... Não, aí fudeu. Por isso que eu perguntei pro Jairo antes. Jairo, o que você falou lá? Pra me falar a mesma coisa, pra bater pelo menos uns pontos. Não precisa ser 100% igual, porque cada um tem uma parte. Claro. Porque né, você tocou, você não vai ser igual eu na noite, não vai fazer a mesma coisa que eu. Eu falei, pelo menos os pontos principais tem que bater. E tu falou com a menina depois de muito tempo? Pô, nos primeiros dias logo, tipo, 2, 3 dias, ela me escrevia, tipo, você sabe que eu não sou assim, eu não sei fazer essas coisas. E ela vai fazer o quê, cara? O que você fez? Até onde aquela menina eu falei pra ela, na moral, que eu sei que você tava com o cara lá, cedeu pro cara. Cedeu pra um cara só.
Na moral, o que eu sei é que você tava com um cara lá. Se você deu pra um cara só. Eu não lembro de nada, tal. E entrei na mente dela e falei que eu não tava. E ela tava puta porque, tipo, achou que eu tinha que entrar no meio pra separar. E entrei na mente dela e falei que eu não tava. E ela tava puta, porque achou que eu tinha que entrar no meio pra separar. Eu falei, você nem tava acontecendo. Você tava com o cara. Eu vou separar você do cara? Você não é nada a mim, caralho. Você faz o que quer da sua vida. Acabou. Você tava com um cara, eu vou separar você do cara? Você não é nada minha, caralho. Você faz o que você quer da sua vida. Acabou. Falco disse que quando Helena foi procurar ele para falar do que tinha acontecido, ele, abre aspas, entrou na mente dela. Não foi a primeira vez que o Falco disse isso. E nem seria a última. Segundo ele, foram 2 conversas com Helena, separadas por um intervalo de 8 ou 9 meses. Helena tentava entender qual tinha sido a participação dos amigos no ataque, enquanto Falco procurava minimizar. Logo em seguida na conversa, eles vão dizer o nome de 2 amigos que participaram do estupro. Quem chegou foi o Cleitinho e o Rudinei que chegou. E o Alex também, né? Exato, e o Alex também, né? O Alex também, os 3. Eu lembro que o resto... Você e o Galã só demos risada. Eu, você e o Galã só demos risada. Exato, e sinceramente eu nem lembro, mano. Nem lembro. Só risada, não é porra nenhuma. Mas ela tá botando de migué, ela não tá te acusando. Não. Deus, o moleque, ela tá tipo querendo acusar. Tá ligado? Ela tá testemunha. Sendo que tu tá lá também no bagulho. Robinho questiona por que Falco não entrou na primeira denúncia da vítima. Ele diz, sendo que tu tava também no bagulho. Mas sabe o que foi? O da hora foi que ela não lembrava de porra nenhuma. O da hora foi que ela não lembrava de porra nenhuma. Ela me conhecia, eu vi que ela não lembrava de nada, aí foi quando eu entrei na mente dela, né? Eu vi que ela não lembrava de nada. Aí foi quando eu entrei na mente dela. Porque ela já deu essa brecha pra mim, que ela falou assim, pô, você é foda, sabe que eu não sou assim? Você não podia ter deixado acontecer. Eu falei, aconteceu o quê? Pelo Facebook, falei assim, você não é malandro, ela pega os bagulho, imprime e leva lá pros caras. Fala aí, ó, tá vendo? Se eu falar assim, vou fazer o quê? Se o cara te comeu, todo mundo te comeu, você gostou. O problema é, te livrar do quê? Você tava com o cara, você nem tava acontecendo, eu não posso fazer nada pra você, mano. Entendeu? Então nessa ela já pula. Só que ela queria eu, advogar, cara, porque sabe que eu conheço você. Então ela queria dar um jeito de acabar juntando tudo as peças, né, mano? Falar, eu vou nele, porque ele é meu amigo, né, entre aspas, que ele vai acabar contando a história que aconteceu. Falco parecia muito confiante, mas Robinho ainda tinha dúvidas sobre aquele plano. Se ele conseguisse provar que tinha saído da balada antes de todos os outros, talvez conseguisse se livrar. Mas será que a polícia acreditaria tão rápido naquela história? E se aparecesse alguma prova, alguma imagem mostrando ele bem na hora do crime? Sem saber que estavam sendo gravados, os amigos se viram livres para falar com todas as letras o que tinham feito contra aquela mulher. A gente alerta que as falas a seguir, como muitas outras que você já ouviu e ainda vai ouvir, são muito ofensivas à vítima e podem ser perturbadoras para algumas pessoas. Aí você tocou com o Jairo, 2-7, acabou, você levantou, deu tchau e ó, vazou. Naquela discoteca não tem câmera? Não, eu perguntei pro Neguinho lá no Palmeiras. Eu perguntei o dia lá. Eu falei, ô Neguinho, essa porra aqui não tem câmera não? Ele falou, não, por quê? Eu falei, não, saber, cara, essa é uma briga aqui. Não tem não. Não, eu perguntei pro Neguinho lá, perguntei um dia lá. Eu falei, Neguinho, essa porra não tem câmera não? Falou, não, por quê? Pra saber, caralho, se sai uma briga aqui? Não tem não. O medo de eu falar que não vi, a mina saber que eu vi, chegar lá, meu medo é só isso. Meu medo é eu falar que eu não vi e a mina saber que eu vi. Chegar lá, meu medo é só isso. Ninguém lembra de porra nenhuma, Neguinho. Não lembra, mano. Ela lembra de porra nenhuma, Neguinho. Não lembra, mano. Como que ela depois, falou que nós comemos uma... Se ela foi depois... Não, ela lembra, tipo assim, a situação. Ela sabe que também, caralho, todo mundo bombando a mina por força, no outro dia acorda, ela sabe que alguém comeu ela. Ela lembra da situação, mas ela não lembra se foi 1, 2, 5, 6, 10 caras, entendeu? Esse que é o barato. Ela lembra da situação, mas ela não lembra se foi 1, 2, 5, 6, 10 caras, entendeu? Esse que é o barato. Se ela lembrar, ela ia falar assim, eu sei que você tava lá junto também, porque você não fez nada. Tava tipo no bololô com os caras, quis aproveitar de mim. Entendeu? Ela sabe que comeram ela.
Ela não sabe quantos foi, aquilo lá que você falou, é nossa palavra contra dela, entendeu? Já era. Pra mim a mulher tá esperando lá o meu bagulho pra fechar, porque na verdade ela queria os moleques, como tem os moleques, então aí eu vou falar, aí ela, pumba, fecha o bagulho e bate a ver se tem alguma verdade ou alguma mentira. O que era verdade, o que era mentira, era isso que a polícia e o Ministério Público de Milão estavam investigando. Aquele era um caso rumoroso, um caso que envolvia um jogador de futebol milionário e famoso no mundo inteiro. Os investigadores precisavam separar, no meio de todos aqueles depoimentos, o que era verdade e o que era mentira. As gravações que eles fizeram dos principais suspeitos ajudaram na tarefa. A descrição que Falco e Robinho fizeram do estado da vítima deu aos investigadores a certeza de que os brasileiros sabiam exatamente o que tinha acontecido naquela noite. Só falei, não tava bêbada, tipo assim, caindo. Tava normal, tipo, alegria na loucura da cachaça normal, consciente. Entendeu? E basta, com todo mundo. Os pontos principais tem que bater, né? Você tocou, você foi embora antes, pela saidinha, a Bíblia foi embora antes. Ficou tocando, a gente tava do lado dele dançando. Aí também... porque ela deve ter guardado alguma coisa do Cleitinho, de sei lá, gozada, camisinha. Ela deve ter guardado alguma coisa do Cleitinho, sei lá, gozada, camisinha. Acho que não, no estado que ela tava. Acho que não, no estado que ela tava. Mas o Cleitinho com certeza ele gozou dentro da mina. O Cleitinho, o dinheiro, ele gozou dentro da mina sempre. Mas o Cleitinho, com certeza ele gozou dentro da menina. Cleitinho e Rudinei gozaram dentro da menina, certeza. Queijo do caralho, desesperado, tá aqui, pariu. Não, mas guardar não, porque, mano, acho que ela nem... Aquele dia ela não tá nem se dando conta de nada, mano. Ela tava fora de si mesmo. Não, mas guardar não, porque acho que naquele dia ela não tava nem se dando conta de nada. Ela tava fora de si mesma. No começo de abril de 2014, o Ricardo Falco estava confiante de que a polícia compraria a versão que ele cuidadosamente construiu. A linha do tempo forjada, ensaiada em muitos encontros com Robinho, repetida em todos os seus detalhes. Era tudo uma questão de saber contar a história. Se Robinho parecia ter dúvidas sobre o plano, Falco só tinha certezas. E você tem que ir já com a ideia, tipo, montada na cabeça, tá ligado? Pra chegar lá já não ficar pensando. O que você falou, pai Deus. Que nem, se a mulher faz pergunta, você fica pensando pra responder, esses caras aí, por isso os caras é treinado, né? Os caras sabem mentindo quando você tá falando que sabe. Claro que sabe. Eu já fui com a ideia montada na cabeça, tanto que toda pergunta já já vinha com a resposta a milhão. Rasgando. Por isso que os caras botaram uma fé pro caralho em mim. Entendeu? E aí eu falei pro cara, era o que eu, mano, friozão, o cara falou, ó, não tem que mentir, e eu falei assim, ó, você serve você, foi o correto. Eu não vou mentir nem pra defender meu pai, mano. Figurante é uma pessoa que não tem nem amizade. Exato, caso os moleques que tá lá na casa do caralho, né? Lógico. Mas de qualquer forma até pode jogar pros moleques que estão lá na casa do caralho. Eu vou repetir, porque isso representa uma coisa importante. O Robinho entregando os amigos. Pode jogar pros moleques que eles estão lá na casa do caralho. Aqui, Robinho tá dizendo que Falco podia botar toda a culpa nos amigos que estavam no Brasil, longe do alcance da polícia italiana. Mas Falco negou. Exato. Mas lógico que jamais ia falar, não, os moleques comeu mesmo, isso. Não, passei o pano também. Porque também tava junto também. Exato, né? tá, não posso também falar. E de repente os moleques aparecem aqui e falam assim, não, tá bom, comer, mas ele também tá. Passei um pano pra não complicar, pau no cu dela, vagabundo é ela. Passei um pano pra não complicar. Pau no cu dela, vagabundo é ela. Bate friozão, o cara vinha, pum, aí desbaratinava. E o cara via que eu não, mano, fazia palhaçada, o cara via que eu não tava nervoso, tenso, tipo, caralho. Os caras, se você entrar tenso com medo, os caras falam, ih, tá com medo, tá devendo. Eu acho que tá devendo, fudeu. Naquele momento, Ricardo Falco acreditava que a narrativa que ele tinha contado estava convencendo a polícia. Se não existiam provas materiais que ligassem aqueles amigos ao crime, a mulher que acusava eles ficaria sempre no escuro, sozinha, tentando provar algo que era impossível. Ricardo Falco, conhecido como Fala Pouco por falar muito, não tinha economizado palavras ao explicar aquele dia no CEO Café. Ele tinha entrado na mente da mulher e estava entrando na mente da polícia. Agora, ele treinava Robinho para fazer o mesmo. Robinho podia não saber exatamente o que dizer,
mas Falco sabia. Só que o problema de contar uma mentira é que logo você tem que contar outra, e depois outra, e de repente você se vê preso em uma teia de falsidades da qual é difícil de escapar. A teia estava se formando em volta de Falco, mas ele não percebeu. É por isso que 2 semanas depois, quando ele teve que prestar um novo depoimento, ele ficou chocado quando descobriu que quem estava no escuro, na verdade, era ele. Dia 14 do 10/4 foi a jornada. Quando eu corri atrás de você, eu falei, mas quer dizer o quê? Ele falou, alguma das pessoas que depois foi contra você. Quem? Falco descobriu que alguém que ele considerava um amigo, alguém que ele tentava proteger a qualquer custo, tinha feito um depoimento contra ele. Aí foi quando ele leu o que você falou, mano. Que eu tava de acordo com a mina, segundo você tava de acordo com a mina, armando pra te fuder e tal. Falou, segundo o depoimento de Souza, a gente começou a te indagar por causa disso. Segundo meu depoimento? Te juro, mano. Te juro por Deus, né? No próximo episódio de Os Grampos de Robinho. Mas é porque eles não dão prova não, Ricardo. Ele falou pra mim, na hora que cheguei lá, ele falou, quer saber? O cara falou assim, você quer saber? Tem um vestido. Aí o cara falou assim, ele quer saber o depoimento do outro. Mas então, eles não dão prova. O cara, eles perguntaram, o advogado falou, qual é a prova que tem? Até porque a menina não tem prova nenhuma. O vestido. É só o vestido. Fazer exame hoje. Você vai fazer exame? DNA. Então. Você foi? Chamaram? Esse foi o 4º episódio da 4ª temporada de UOL Esporte Histórias, Os Grampos de Robinho. A gente conversou com o Robinho e os amigos dele para ouvir o que eles têm a dizer sobre as gravações apresentadas nesse podcast. Eles falaram com a gente, mas até a publicação desse episódio, eles preferiram não dar entrevista. A defesa de Ricardo Falco disse que não teve acesso à íntegra do processo em português e que precisaria disso para se pronunciar. Se você é uma das pessoas citadas nesse podcast e gostaria de falar com a gente, pode escrever para uolesportehistorias@uol.com.br. Eu vou repetir, uolesportehistorias@uol.com.br. Nesse e-mail você também pode enviar comentários, sugestões, críticas e elogios dessa e de outras temporadas do podcast. A gente cometeu 2 erros de informação no episódio passado. O Robinho usou a camisa 10 do Real Madrid, e não a 7, como a gente disse. E o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa de 2006, e não nas oitavas. A gente pede desculpa por esses erros e agradece aos ouvintes que nos corrigiram. Junto com os episódios, a gente está publicando reportagens em texto que trazem conteúdo adicional sobre essa investigação. Você pode encontrar essas matérias no UOL e nas redes sociais do portal. Se você não conheceu o podcast UOL Esporte Histórias, eu sugiro que você procure as outras temporadas no UOL ou na sua plataforma preferida. Em cada temporada, a gente conta uma história diferente, investigada e narrada pelos jornalistas do UOL. E claro, se você está gostando desse programa, compartilhe nas suas redes e indique para os amigos. Isso ajuda muito e a gente fica muito agradecido. UOL Esporte Histórias, Os Grampos de Robinho. Tem apresentação, pesquisa e roteiro de Adriano Wilson e Janaína César. O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro. Trilha sonora original de João Pedro Pinheiro. Trilhas adicionais do Epidemic Sound. A produção é de Adriano Wilson, Janaína César e Natália Mota. O design é do Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. Direção de arte de Gisele Pungan e Renê Cardilho. Coordenação de Bruno Doro e Juliana Carpanês. O podcast é um produto de UOL Prime, com coordenação de Diego Assis, Leonardo Rodrigues e Patrícia Junqueira. O projeto também conta com Antoine Morel e Vinícius Mesquita, gerentes de conteúdo, e Murilo Garaveno, diretor de conteúdo do UOL. UOL.